1 Crônicas 13. Você pode ficar sentado mesmo. Nós iremos ler do versículo 1 a seguir. Eu te peço que você esteja em espírito de oração. Depois de consultar todos os seus oficiais e comandantes de 1000 e de 100, disse Davi a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bem a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Amate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baala, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo que possuía. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Meu amado Deus, eu peço aqui, Senhor, a Tua presença de uma forma especial. Que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga sobre nós o desejo e o temor para louvar e bendizer o Teu nome. Nessa hora, eu te peço no nome de Jesus que os meus olhos estejam postos em Ti, e que Tua graça venha sobre cada um de nós. Fala conosco, Pai, através da Tua santa palavra, trazendo uma palavra rema para a igreja, uma palavra rema para as nossas vidas. Abre o nosso entendimento, traz sobre nós um espírito de revelação e de sabedoria. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Davi tinha acabado de assumir o reinado, e ele tinha planos para o seu reinado. O reinado de Davi deveria começar com a presença de Deus. Talvez muitos de vocês não saibam, ou ainda que saibam, eu quero vos lembrar que a arca de Deus no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ela representava a glória de Deus. A arca era o que nós tínhamos de mais sagrado no Antigo Testamento. Quando se fez o tabernáculo, havia o santo lugar onde ficavam as coisas que seriam ministradas, e havia o santíssimo lugar, que era o lugar da presença de Deus, onde estava a arca. A arca, ela tinha 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Dentro da arca tinha algo especial,
tinha as tábuas que Moisés tinha, onde Deus tinha escrito os mandamentos, os 10 mandamentos. Dentro da arca tinha a vara de Arão, que floresceu de maneira milagrosa, e dentro da arca também tinha o maná que Deus mandara do céu. Ninguém podia tocar na arca. Havia uma forma de se comportar diante da glória, diante da presença de Deus. Mas nos dias de Levi, sacerdote de Israel, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, Israel saiu para a guerra com os filisteus. E Levi tinha 2 filhos que também ministravam ao Senhor, Ofni e Finéias. E Ofni e Finéias, eles não se comportavam de maneira digna diante de Deus. Mas Eli não tinha corrigido seus filhos. E Israel sai para a guerra contra os filisteus. E Israel está perdendo a guerra. E quando Israel está perdendo a guerra, alguém manda buscar a arca. Porque com a presença da arca, talvez o Senhor abençoasse Israel para que ele vencesse a guerra. Ofni e Finéias pega a arca e sai para o lugar da batalha. Os filisteus tremem por um pouco e ficam temerosos, porque eles sabem que Deus tinha destruído o Egito. Então eles ficam com medo da presença de Deus na guerra. Mas vem uma coragem sobrenatural sobre os filisteus, e eles vencem Israel. Eles matam 30 mil homens naquele dia, matam Ofni e Finéias, e eles levam a arca de Deus para a terra dos filisteus. Quando Eli recebe a notícia de que a arca de Deus tinha ido embora, Eli tinha 98 anos, ele era juiz de Israel há 40 anos, ele era sacerdote. E quando um menino da tribo de Benjamim diz para ele: olha, os filisteus venceram a guerra, os seus filhos morreram. Até aí está tudo bem, mas quando disseram, eles levaram a arca, a Bíblia diz que Eli, ele cai de costa, ele quebra o pescoço e ele morre naquele dia com 98 anos. A mulher de Finéias estava para dar à luz, e quando ela soube que seu sogro morreu, e seu marido tinha morrido, ela entra em dores de parto, e ela dá à luz naquele dia. Ela põe o nome do seu filho, o nome que significa foi-se a glória, porque a glória de Israel tinha ido embora. Mais de 40 anos se passaram. Saul reinou em Israel, mas Saul não deu a devida atenção à presença de Deus. Saul não se importou que a arca não estivesse na cidade onde o rei morava. A arca estava lá, na casa de Ebimeleque. E quando Saul sai do trono e Davi chega ao trono, Davi fala assim: é necessário que nós busquemos de volta a presença de Deus. Por isso eu quero ler com vocês de novo o versículo 12, que é sobre o tema que eu quero trabalhar nessa noite. 1 Crônicas, capítulo 13. Eu vou ler o 11 e o 12. Na verdade só vou ler o 12. A Bíblia diz assim: temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? A minha pergunta para nós hoje é: como traremos para nós a presença, a glória de Deus? Como a glória virá para nós de novo? Se Saul não se importava que a presença não estava no reinado dele, para Davi fazia toda a diferença. Então Davi convoca toda a Assembleia de Israel, todos os homens de Israel. Ele faz um levantamento e ele fala assim: durante os dias de Saul, as pessoas não se importaram que a presença, a arca de Deus, não estivessem aqui, mas é necessário que nós busquemos a presença. Presta atenção, igreja. É necessário que nós busquemos a presença. Porque você pode reinar sem a presença, como Saul reinou durante 40 anos. Mas o seu reino nunca vai durar eternamente. Porque o reino só não vai ter fim onde a presença está. Por isso Davi não foi um rei natural. Davi foi o rei segundo o coração de Deus. Porque acima do reinado, acima da coroa, acima dos homens, acima dos filhos, para Davi o que mais importava era a presença. Então Davi, ele pega os homens e ele parte para a casa de Ebimeleque. Tá difícil falar esse nome. E ele vai buscar a arca de Deus. E quando ele chega na casa de Ebimeleque, a Bíblia diz que Uzai e Aiô,
eles pegam a arca de Deus e eles põem em cima de uma carroça nova. Presta atenção comigo. Onde é que eles põem a arca de Deus? Eles põem em cima de uma carroça nova. Eles põem a arca ali e eles começam a andar em direção a Jerusalém. Mas a arca de Deus, irmãos, não pode ser conduzida de qualquer forma. Não precisamos de invencionismos para buscar a presença de Deus. E o que a igreja e nós temos visto hoje é que talvez nós queremos a presença, desejamos a presença, mas não sabemos como trazer a presença. E eles põem a arca em cima de uma carroça e eles vão caminhando. Mas com quem foi que eles aprenderam a conduzir a arca em cima de uma carroça? Onde é que está escrito que se deve conduzir a arca em cima de uma carroça? E eu quero voltar para o tempo em que os fariseus venceram Israel e eles levaram a arca de Deus lá para a terra deles. Quando eles levaram a arca de Deus para a terra deles, a Bíblia diz que eles pegaram a arca de Deus e botaram no templo do seu Deus Dagon. E a arca ficou ali e eles ficaram comemorando porque haviam vencido a guerra. Mas quando eles chegaram no outro dia de manhã, a Bíblia diz que Dagon estava caído com a sua face em terra, prostrado diante da arca. Eles foram lá, levantaram Dagon e botaram em pé novamente. Quando eles voltaram no outro dia, Dagon estava prostrado de novo diante da arca. Eles foram lá, pegaram Dagon e botaram em pé novamente. Aí o que acontece? No outro dia Dagon caiu, quebrou o pescoço, as mãos, e ele ficou prostrado diante da arca. Mas isso não era suficiente. Deus começou a ferir o povo daquela cidade com úlceras. E toda a cidade foi tomada, o povo foi todo tomado de úlceras. E surgiram ratos naquela cidade, levando doença para o povo. Então eles falaram o seguinte: olha, essa arca está trazendo essa maldição para aqui, vamos levar essa arca para uma outra cidade. Eles levaram para uma outra cidade e o povo foi ferido com úlceras e ratos. Eles levaram para uma outra cidade, úlceras e ratos. Levaram para uma outra cidade, úlceras e ratos. Quando chegou na quinta cidade, úlceras e ratos, eles falaram assim: calma, nós precisamos saber o que é que a gente vai fazer com essa arca, senão nós vamos ser destruídos. Aí eles fazem o seguinte, eu gostaria de abrir com você em 1 Samuel capítulo 6, versículo 7. Eu vou ler a partir do versículo 6 que fala assim: por que tem o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Aí eles vão dizer: agora então, preparem uma carroça nova, com 2 vacas que deram crias e sobre as quais nunca foram colocadas julgo. Amarrem-nas à carroça, mas afaste dela os seus bezerros e ponham-nos no curral. Coloque a arca do Senhor sobre a carroça e ponham-no numa caixa ao lado dos objetos de ouro que vocês estão enviando como oferta pela culpa. E enviem a carroça. Versículo 10. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com crias, amarraram-nas a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Ou seja, o que é que os fariseus fizeram? Eles pegaram a arca de Deus, eles botaram em cima da carroça, uma carroça nova, e mandaram de volta para Israel. Agora, depois de 40 anos, Israel está indo buscar a arca de Deus. E como é que Israel está indo buscar a arca de Deus? Eles estão pegando a arca de Deus, eles estão botando em cima de uma carroça e estão levando para Jerusalém. Irmão, o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que nós não devemos buscar a presença de Deus conforme as estratégias do mundo. Eu aprendo que a presença de Deus não vai funcionar com a igreja da forma que funcionou para os fariseus se livrarem dela. Por quê? Porque existe uma forma certa de carregar a presença, de trazer a presença. E aí eles vão e eles colocam a arca em cima de uma carroça, eles vão caminhando. E eles estão caminhando, e a Bíblia diz que Davi está dançando, está todo mundo dançando, até que eles chegam no versículo 7, diz assim, do capítulo 13. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzai e Aiô. Ou seja, eles saíram da casa de Abinadab num carroção novo, e Uzai e Aiô vai levando. Eu lembro que há anos atrás, olha para mim, eu assisti uma mensagem que o pregador falava assim. Eles botaram a arca em cima da carroça e ele dizia: vai boi, vai boi. E eles tangiam o boi em cima da arca. E ele gritava: vai boi, vai boi. E a igreja hoje talvez esteja fazendo do mesmo jeito, querendo a presença,
buscando a presença, mas está buscando de uma forma errada. E talvez, como Uzá e Aiô, se sintam alegres porque estão conduzindo a arca. Mas quando chega a eira de Nacon, a Bíblia diz que os bois tropeçam e a arca vai cair. Quando a arca vai cair, Uzá estende a mão para segurar a arca. O que Uzá ia fazer? Uzá estava tentando proteger a arca. Porque se Uzá não segura a arca cai no chão. Versículo 8 diz assim: Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins e símbolos. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. E a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Ei, Uzá estendeu a mão e tocou na arca. Em 2 Samuel capítulo 6 diz assim: e Deus fulminou Uzá. Por quê? Porque Uzá foi irreverente. Uzá tocou na arca, a arca ia cair. Você pode até dizer assim: mas por que Deus fez isso? Uzá não estava tentando segurar a arca. Deus matou Uzá porque Uzá estendeu a mão e tocou naquilo que não podia tocar, mesmo quando queria proteger. Estava todo mundo dançando, parecia que estava tudo bem, mas quando o boi tropeçou e a arca foi cair, Uzá segurou a arca. A Bíblia diz que Deus fulminou Uzá na hora. E o que eu aprendo aqui, irmãos, é o seguinte: é que às vezes nós estamos tentando trazer a presença de Deus de qualquer forma para a igreja. Às vezes nós até estamos preocupados, dançando, temos até uma boa intenção, mas nós não estamos buscando a presença de maneira correta. E por isso muitos têm morrido pensando que estão levando a presença. Quando Uzá estendeu a mão, a Bíblia diz que Deus fulminou Uzá. E por que Deus fulminou Uzá? Deus fulminou Uzá porque tem uma forma correta de se buscar a presença. Eu vou pedir a Mariane que bote para mim ali Êxodo capítulo 25, do versículo 10 a seguir. Deus fala assim: façam a arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Segue. Revista de ouro puro por dentro e por fora, e faça molduras de ouro ao seu redor. Segue. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela, e prenda-as aos seus pés, aos seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro. Depois façam varas de madeira de acácia, revista-as de ouro, e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. Versículo 15. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. A arca é santa. A arca não pode ser carregada de qualquer jeito. Existe uma forma correta de carregar a arca. O ouro simboliza a pureza, e Deus está falando: eu quero que vocês façam argolas, eu quero que vocês façam varas, eu quero que vocês carreguem a arca nos seus ombros. Davi foi buscar a presença, mas foi buscar da forma errada. E quando Davi buscou a presença da forma errada, Uzá morreu. Quando nós temos uma boa intenção, mas não consultamos a Deus e não seguimos o padrão de Deus para buscar a presença, as pessoas morrem. Vocês estão me ouvindo? Pastor, eu estou na maior das boas intenções, eu estou buscando a presença, a arca está comigo. Mas se você estiver conduzindo a presença de forma errada, as pessoas morrem. Porque Uzá morreu quando tentou proteger a arca. Mas não era para Uzá proteger a arca, era para se carregar a presença da forma certa. Passem pelas igrejas, corram por aí, vão para a internet. Outro dia eu vi o cara orando por uma água e dando ordens a Deus. Irmãos, louvor a gente ministra aos homens. Nós não ministramos louvor. Louvor a gente ministra a Deus. Nós não ministramos louvor aos homens. O louvor é para ser ministrado a Deus. Deus é digno de todo louvor. A palavra é ministrada aos homens, mas a oração é uma conversa entre o homem e Deus. Nós estamos ministrando louvor para os homens, estamos ministrando palavras para Deus e não estamos vendo o que Deus está falando.
Nós estamos invertendo as coisas e por isso a igreja sofre. Nós queremos que os homens louvem porque nós estamos louvando, quando na verdade nós só precisávamos louvar para que Deus recebesse o louvor. E nós estamos ministrando palavras para Deus, para que Deus tenha pena da igreja. Deus não tem pena da igreja. Deus tem uma direção para a igreja. Uzá morreu porque Uzá tocou na arca, porque ele estava conduzindo a presença de Deus de forma errada. E não adianta, amados, você subir uma arca nova, não adianta você ter um carro novo, não adianta você ter um templo novo, não adianta você botar uma roupa nova, não adianta você ter um som novo, não adianta você ter os melhores instrumentistas, não adianta você fazer as coisas que parecem aos seus olhos corretas, não adianta você imitar o mundo, fazer as coisas da forma que está no mundo, não adianta você ter uma igreja como uma boate, não adianta você ter uma igreja como um teatro, não adianta. Para buscar a presença de Deus, você tem que buscar da forma de Deus. Por isso que as pessoas chegam num culto e têm sono. Por isso que as pessoas vêm num culto e não estão para cultuar. Por quê? Porque parece que as coisas estão funcionando do jeito que a gente quer, mas a gente está imitando a forma dos fariseus carregarem a arca. Irmão, existe a forma correta de levar a arca. A arca se leva nos ombros dos levitas. Porque se carrega a arca de maneira errada, a presença mata, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus é santo. E Ele tem a forma correta de ser louvado e adorado. Davi está dançando, parece que está tudo bem, mas de repente, irmãos, alguém morre. Alguém morre tentando proteger a arca. Alguém morre porque segurou a arca quando não deveria segurar. Por que Uzá morreu? Uzá morreu porque não era Uzá quem deveria tocar na arca. A arca deveria ser carregada às costas dos levitas. E aí no versículo 12, Davi faz aquela pergunta: como, eu vou ler a partir do no versículo 12, ele fala assim: temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? E a palavra temer aqui, irmão, é reverência. Davi achou que porque ele era rei, ele podia buscar a arca de qualquer jeito, não precisava consultar a Deus. Ele tinha uma boa intenção, mas a boa intenção de Davi foi usada de forma errada. Sabe o que é que eu estou falando para você hoje, amado? Às vezes você tem boa intenção, às vezes a sua intenção é correta, mas se você buscar a Deus da forma errada, isso vai gerar morte. Eu não estou falando que você tem mal intenção, mas às vezes a intenção correta com a atitude errada gera morte. Quantas pessoas têm boas intenções e acaba que a sua boa intenção fere as pessoas? A Bíblia diz que naquele dia Davi temeu a Deus. E Davi voltou para casa muito entristecido. Por quê? Porque alguém morreu na tentativa de levar a presença para Jerusalém. Então ele pergunta agora: como trarei a mim? Como trarei a minha arca de Deus? Como eu vou trazer a presença a mim? Irmãos, como é que a gente vai trazer a presença? Como a presença vai vir? Eu estava falando na quarta-feira que a igreja carece de graça. A igreja é engraçada, mas está sem graça. E nós não precisamos apenas ser engraçados, nós podemos ser engraçados, mas precisamos também ser cheios da graça. Não é pecado ser engraçado, o pecado é estar sem graça. Tem pessoas que são engraçadas fora do comum, mas a gente não pode só ser engraçado, a gente tem que ser engraçados e cheios da graça. E a pergunta de Davi é: como trarei a mim a arca de Deus? Como eu vou trazer a presença de Deus para mim? Será que se eu botar o melhor som da igreja aqui, será que a presença vai vir? Será que se eu pintar tudo de preto e colocar luzes brancas como estão em outras igrejas, será que a presença vai vir? Será que a presença vem porque o templo é bonito? Será que a presença vem dessa forma? Eu não estou falando que é pecado isso. Eu estou dizendo que você pode ter tudo isso, como pode não ter também. Mas você precisa da presença. E você precisa buscar a presença de forma correta. E eu gostaria de ler com você o capítulo 15, o versículo 1, 2 e 3.
Depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse, presta atenção, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu, e para ficarem sempre ao seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém, para trazer a arca do Senhor, para o lugar em que ele havia preparado. O que é que Davi faz agora? Davi está disposto a buscar a arca de Deus novamente, mas agora Davi está seguindo o padrão de Deus. Davi está falando assim, olha, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus. Por quê? Porque Deus tinha estabelecido uma forma de buscar a presença. A forma de buscar a presença é a forma de Deus. Fala a verdade para mim. Você não sente falta da presença? Você não tem saudade da presença de Deus? Fala a verdade, você não tem saudade de verdadeiramente ver a presença de Deus num culto? Hein? Você não tem saudade de quando você tinha desejo de vir para o culto e era aquele culto gostoso, onde você falava, digno és de glória e de louvor? Onde você cantava os seus louvores e as lágrimas desciam dos seus olhos? Onde você falava assim, meu Deus, o culto já terminou, porque o culto terminou tão cedo hoje? Você não tem saudade disso? Sabe, mas é que a gente está tentando trazer a presença da forma errada, e as pessoas estão cansadas de tentar buscar a presença da forma errada, e por isso as pessoas estão morrendo como Uzá. Quando você não precisava que ninguém te mandasse levantar a mão, a sua mão levantava sozinho, porque você estava adorando a Deus. Você não tem saudade da presença? Quando você dizia, ao único que é digno de receber, sem que ninguém precisasse te empurrar a dizer isso. Quando você chegava em sua casa e você ainda queria estar na presença. Irmãos, as pessoas estão morrendo porque a gente está trazendo ou tentando trazer a presença à maneira do mundo. A gente está tentando trazer a presença em cima de um carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. E às vezes a carroça balança e nós tocamos a arca e Uzá morre. A presença se traz com varas de ouro, em argolas de ouro, sobre os ombros dos levitas. Às vezes tem até barulho, sabe como Davi estava fazendo barulho à frente da arca? Eles estavam dançando, mas não tinha a presença de fato, não tinha reverência pela presença. Olha pra gente, a gente fica sentado no fundo da igreja, a gente conversa na hora das orações, a gente não presta atenção no louvor, a gente está todas as horas, por quê? Porque nós estamos buscando a presença da forma errada. E aí, irmão, quando a gente busca a presença da forma errada, e Uzá toca no que é santo, e Uzá morreu, eu gostaria que você prestasse atenção, porque Uzá morreu. A Bíblia diz que Uzá morreu porque lhe faltou reverência. 2 Samuel capítulo 6, versículo 7 diz que Uzá morreu porque Uzá não teve reverência. E aí eu já ouvi alguém dizer, se Deus fosse matar as pessoas hoje porque falta reverência no culto, ninguém ficava vivo. Porque a gente perdeu toda a reverência de estar na presença de Deus. Parece que Ele não existe, parece que não é verdade, mas existe uma forma certa de buscar a presença. E aí Davi traz os levitas e ele vai buscar a arca. E a Bíblia diz, no versículo 25 diz assim: assim, com grande festa, do capítulo 15, Davi, as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor, que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Agora que Davi foi buscar a arca na casa de Obed-edom de uma forma correta, a Bíblia diz que Deus havia poupado eles porque eles estavam carregando de forma correta. O que é que eles fizeram? Eles começaram a sacrificar a Deus 7 novilhos e 7 cordeiros. E eles foram buscar a arca com alegria. E o que é que acontece?
capítulo 16, versículo 1 diz assim: eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e ofereceram holocausto e sacrifício de comunhão diante de Deus. Após oferecer o holocausto e o sacrifício de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. E é esse versículo 3 que me chama a atenção. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas para cada homem e cada mulher israelita. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Que quando a presença está de verdade no lugar, todo o povo, não um, todo o povo é abençoado. Davi deu um pão, um bolo de uvas e um bolo de passas para cada homem e cada mulher de Israel. Todo o povo foi abençoado por causa da presença. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Quando a presença chegou, todo mundo foi abençoado. Agora, como é que nós buscamos a presença hoje? Eu não sei se vocês sabem, mas a Arca da Aliança desapareceu. Alguns dizem que ela está no céu, porque se a Arca da Aliança estivesse aqui, não havia... Alguém já falou que ela valeria mais do que a Mona Lisa. Você imagina como seria achar a Arca da Aliança com as tábuas, né, dos mandamentos que foi escrita por próprio Deus. Só que quando a arca chegou em Israel, os homens olharam para dentro da arca e Deus matou 70. Então ninguém podia encostar na arca porque Deus matava. Mas a arca desapareceu, ninguém sabe onde está a arca hoje. Mas a presença de Deus ainda está na igreja. E como é que a presença está hoje? Quando Jesus vai para o céu, Ele diz: eu vou enviar para vocês o Consolador. A presença agora está na forma do Espírito Santo. E como é que a igreja deve buscar a presença hoje? Eu não sei se vocês conhecem. Abre para mim aí, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Como é que a igreja deve buscar a presença de Deus hoje? 2 Coríntios 13, 14 está ali a bênção apostólica. Está escrito assim: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. De que forma a presença vem para a igreja hoje? Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E aí vai dizer: é como um óleo precioso. O óleo representa a presença do Espírito, que desce sobre a cabeça e escorre sobre a barba de Arão, e corre até as orlas dos seus vestidos. É como o orvalho do Hermon, e ali o Senhor ordena a bênção para o seu povo para sempre. Como é que a presença vai vir para a igreja hoje? A presença vai vir para a igreja hoje, o Espírito Santo vai vir para a igreja hoje, quando toda a igreja estiver em comunhão, quando toda a igreja viver um só propósito. Sabe qual é a forma certa de buscar a presença, amados? Sabe como é que a igreja vai começar a viver milagres? Quando toda a igreja estiver vivendo o sonho de Deus, que é uma igreja que vive em comunhão, onde o eu não é mais importante, mas onde a presença de Deus é importante. Como em Atos, no capítulo 2, todos estavam reunidos em um só lugar. A Bíblia faz questão de dizer que todos estavam reunidos em um só lugar. E a Bíblia diz que veio sobre eles línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe quando é que a presença vai vir, irmãos? Quando todos estiverem em um só pensamento, a fim de buscar a presença de Deus, para que o nome do Senhor seja engrandecido, porque o Espírito Santo é o Espírito Santo da comunhão. Agora é difícil que a presença venha hoje, porque nós temos um buscando aqui e outro buscando ali. Você até sente a presença, mas nós não vemos a glória. Você chega em algumas igrejas e tem sempre um círculo de oração de 5, 6, 7 mulheres, mas nós não vemos a glória na igreja, porque todos nós temos desculpas para não buscar a presença junto. A presença só vai vir quando na igreja reinar a vontade do Espírito Santo, que é chamado o Espírito da comunhão, a comunhão do Espírito. Nós agora estamos fazendo o encontro de casais, e o sonho era que todos participassem, porque algumas pessoas correram atrás, algumas pessoas sonharam, mas nós fazemos as coisas e a igreja ainda não entendeu que a presença só vai vir quando todos pensarem, quando todos estiverem aqui para glorificar a Deus, quando todos pensarem primeiro em Deus, depois na igreja e depois em si. Porque a igreja é um corpo. Porque Uzá morreu? Porque conduziu a presença de forma errada, e nós estamos tentando trazer a presença de forma errada. Nós estamos inventando coisas para atrair a presença, mas a presença não vem e as pessoas morrem.
Você tem barulho na frente, você tem levitas louvando, você tem rei pulando, mas a presença não vem, as pessoas morrem. A presença só vai vir agora quando todos viverem em comunhão. A presença só vai vir quando todos estiverem buscando no mesmo Espírito. A presença só vai vir quando todos seguirem a receita de Deus para buscar a presença. Por isso que no início eu falei, eu não sei se vocês prestaram atenção, a palavra é dirigida aos homens, você prega a palavra para os homens, mas o louvor é para Deus. Então na hora do louvor não é hora de exortar, na hora de louvor é hora de louvar a Deus. E se eles quiserem louvar, amém. Se não quiserem louvar, você louva sozinho, mas você vai louvar a Deus. A hora de se ouvir a exortação, a consolação é na hora da palavra. E a oração é algo que você vive com Deus, é uma realidade. Você fala e Deus responde. Mas existe uma receita que Paulo dá para que a igreja seja cheia do Espírito Santo, para que a igreja tenha a presença de Deus. Eu quero te mostrar como é que a igreja vai estar cheia da presença. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Efésios 5, 15. Eu quero te dar as traduções do que realmente está escrito aqui. Como é que eu vou buscar a presença? Paulo vai dizer assim, Paulo está escrevendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Presta atenção. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Ou seja, tem uma forma certa de viver. Ele está falando, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não vivam como insensatos. Eu estava numa casa esses dias, ontem, e aí chegou, eu estava na companhia de alguns irmãos, e eu vi o quanto as pessoas estão carentes da presença. Porque eu vi quanto eles desejam ser iguais ao mundo. E o quanto eles desejam ser iguais ao mundo está naquilo que eles pediram para que o mundo desse para eles. E Paulo está dizendo assim, não sejam insensatos, mas vivam como sábios. E o que é insensatez? O que é ser uma pessoa insensata? No original, lá no grego, insensato, essa palavra insensato, no 5,15 diz assim: não vivam como tolos, não sejam tolos, não sejam tolos, mas sábios. E ele vai continuar dizendo, versículo 16: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Irmão, qual é a vontade do Senhor? Não saber qual é a vontade do Senhor é viver como tolo, Paulo está dizendo. Vocês devem aproveitar todas as oportunidades para que possam compreender qual é a vontade do Senhor. Aí Paulo vai continuar dizendo: não se embriague com vinho. E hoje a gente está cheio de crente bêbado, porque beber hoje é normal. E Paulo está falando assim, não se embriague com vinho, em que há dissolução, em que há briga, em que há contenda. Mas ele vai dizer assim, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, como se enche do Espírito Santo? Você sabe me dizer como é que se enche do Espírito Santo? Você sabe me dizer como é que você vai ser cheio do Espírito Santo? Como é que você vai ser uma pessoa cheia da presença? Você sabe? Você vai me dizer, pastor, é orando bastante, pastor, é lendo bastante a Bíblia. Eu vou te falar, isso aí é consequência de ser cheio. Paulo vai dizer, você sabe como é que você se enche do Espírito Santo? Ele vai dizer, não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Aí ele vai dizer, como é que você vai se encher, irmão Davi? Falando entre si
com salmos e hinos. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Que quer ser cheio do Espírito Santo? Falar em salmos, psalmos, aqui é louvando a Deus. Hinos está dizendo louvando a Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Ele está dizendo assim, comece a louvar a Deus. Por quê? Porque o louvor, como eu falei, é dirigido a Deus. E quando você começa a louvar a Deus, quando você começa a adorar a Deus através do seu louvor, a Bíblia está dizendo assim, você começa a buscar ser cheio do Espírito Santo. Olha a receita. Nós não precisamos de invencionistas. Paulo está dizendo, você quer ser cheio, você quer atrair a presença? Comece a falar entre vós, com salmos, comecem a louvar a Deus entre vocês. Comece a ter cânticos entre vocês, ele vai continuar dizendo mais. Falando entre si com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor de coração. Ele está dizendo assim, olha, comece a falar entre vocês com cânticos espirituais, louvando a Deus de todo o coração. Agora eu pergunto para você, quando você se junta com as pessoas, você se junta para louvar a Deus? Quando você se junta com as pessoas, você se junta para bendizer a Deus, você tem cantos espirituais, você louva a Deus, não apenas louvar, mas você louva a Deus de todo o coração, porque não é apenas louvar, mas é louvar de todo o coração. Por isso que ele vai dizer lá em João, que o Pai procura adoradores que o adorem de todo o coração, é em espírito e em verdade. Porque não é só botar o louvor no carro, irmãos, e estar ouvindo louvor, não é só botar o louvor em casa e estar ouvindo louvor, é estar louvando em comunhão. E quando você começa a louvar em comunhão, quando você junta a sua mulher em casa, a sua filha em casa, a sua outra filha em casa, e de todo o coração você começa a louvar a Deus, a presença vem. Quando você se junta com um irmão, outro irmão e começa a louvar a Deus, a presença vem. E Paulo está falando, vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Começa a louvar a Deus de todo o coração. Começa a falar em salmos, hinos e cânticos espirituais. Querem a presença? Comecem a louvar a Deus, porque o louvor é para Deus. Irmãos, todas as coisas são para os homens, mas nós não viemos aqui na frente para louvar, para agradar a homens. Os louvores são para Deus. Se a igreja quiser louvar, que louve, mas você tem a obrigação de louvar a Deus, porque o louvor é dado a Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. A palavra é para os homens, a exortação é para os homens, mas o louvor, irmãos, é só para Deus. O problema é que a gente está mudando, a gente está dando louvores para os homens, a gente quer que os homens louvem. Irmão, o louvor é para Deus. Por quê? Porque o louvor atrai a presença. O louvor atrai a presença, cara. E aí quando a igreja toda estiver louvando no só espírito, louvando a Deus de todo o coração, em espírito e verdade, amados, a presença vai vir, não para um, a presença vai vir para todos aqueles que estão louvando de todo o coração. Então não precisa de invencionistas, não precisa botar a presença em cima de uma carruagem de boi novo, não precisa de fundo preto em igreja, não precisa apagar as luzes, não precisa fazer nada. A igreja só precisa louvar a Deus, porque onde há invencionices, Uzá está morrendo, amados, porque está tocando na arca de forma errada. Aí Davi está perguntando, como eu vou atrair a presença? Eu estou te falando, amados, quando a igreja estiver em comunhão, louvando a Deus de todo o coração, a presença vai vir. Quando as pessoas entrarem aqui na Paz e Vida, onde a presença do Senhor está, elas vão ser tomadas pela presença, e Deus vai revelar os segredos dos corações. Por quê? Porque onde o Espírito Santo está, Deus fala. Então eu quero te fazer um pedido especial. Eu sei que tem dias que são mais difíceis, mas quando tiver louvor, levante as suas mãos e fala, Senhor, eu quero a presença. E comece a louvar a Deus de todo o coração, sentado, em pé, de joelhos. Quando o louvor começar a tocar, você começa a louvar a Deus de todo o coração junto com a igreja. Você começa a bendizer a Deus. E quando você estiver em casa, que estiver com vontade de brigar com o esposo ou com a esposa, então você começa a louvar a Deus e começa a pedir a presença, e peça a Deus para ir tocando no coração da pessoa que está do seu lado. Porque quando a igreja começar a falar a Deus, a buscar a Deus, a louvar a Deus com salmos, com cânticos e hinos espirituais, tudo é louvor, então a presença virá. Aí você não vai ter preguiça de ler a Bíblia, você não vai ter preguiça de orar, você não vai ter preguiça de visitar. Sabe por quê? Porque a presença vai te mover, amados. Ei, olha para mim. Você sabe por que a gente está parado? Você sabe por que a gente para? Você sabe por que a gente não faz mais nada? Porque a gente está fora da presença. Porque a presença nos move. Você sabia que a presença nos move? Você quer uma prova?
depois que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, no livro de Atos, a Bíblia diz que houve um barulho tão terrível que as pessoas foram ver o que estava acontecendo. E o que acontece? Os discípulos correram em direção da multidão. Pedro levantou a voz e começou a falar. E quando Pedro começou a falar cheio da presença, as pessoas se converteram. Por quê? Porque a presença nos move. Sabe por que a gente não está se movendo? Porque a gente está vazio da presença. A presença nos move, amados. Não existe segredo. É a presença que move a igreja. Porque a gente está cansado, porque a gente reclama de cansaço, porque a gente diz que está tudo tão difícil, porque a gente não tem vontade de fazer as coisas, porque nós estamos vazios da presença. Porque quando estamos cheios da presença, a gente não reclama de nada, a gente só louva a Deus. Eu gostaria que vocês falassem a verdade, pastor. Porque essa é a mais pura verdade. Uma igreja cheia da presença, ela não tem tempo para reclamar, ela só vai louvar a Deus, só vai bendizer a Deus. Porque depois que a presença vem, aí Paulo vai dizer assim, ó, dando graças constantemente a Deus, o Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, quando a presença vem, nós temos motivos para dar graças a Deus. E quando é que a presença vai vir, amados? Quando a gente começar a louvar a Deus, quando a gente começar a conversar entre nós sobre louvores e cânticos espirituais. O problema é que quando a gente ajunta para falar, a gente tem mais para falar mal da igreja do que para louvar a Deus. A gente tem mais reclamações do que ações de graça. A gente vê mais defeitos do que motivo para louvar. Então eu quero te dar uma receita nessa noite. Igreja Batista Paz e Vida. Davi está perguntando, como eu vou trazer a presença? Davi vai buscar a presença de forma errada e usar morre. Eu vou te falar, se você buscar a presença de forma errada, as pessoas vão morrer. Busca a presença à maneira de Deus. Busca a presença da forma que Deus está te falando nessa noite. Com hinos, louvores e cânticos espirituais. E quando a presença vier, olha para mim, você vai ter motivos para dar graças a Deus por tudo. Ah, amado. Por quê? Porque é a presença que faz a diferença. É a presença que nos faz louvar. É a presença que nos faz alegrar. Por que eu estou fora da presença? Porque eu estou longe da presença. Porque você parou de louvar de todo o coração. Porque você parou de falar em salmos. Porque você parou de falar em cânticos espirituais. Você está fora da presença porque você quer. Porque a receita para você hoje é louve a Deus de todo o coração. Junte-se em salmos. Leve a presença para sua casa. Traga a presença para casa. E então você vai ter motivos para dar graças a Deus. Nós não precisamos de invencionices. Nós só precisamos de buscar a Deus à maneira de Deus. Nós só precisamos buscar a Deus à maneira de Deus. Como eu vou trazer para mim a presença? Se for a arca, carregue nas costas. Mas o Espírito Santo, ele vem através da comunhão dos irmãos e através da adoração a Deus. Você está me ouvindo? O Espírito Santo vai vir quando a igreja... Eu quero ver uma igreja cheia de comunhão e a presença não está. Eu quero ver uma igreja onde as pessoas têm um semblante alegre para louvar a Deus e a presença de Deus não está. Eu quero ver uma igreja onde as pessoas têm prazer de estar em comunhão e a presença não está. Amados, quando o louvor não for mais um peso, quando o louvor for realmente do coração, a presença vai vir. E aí você nunca mais vai ter pressa de sair dela. E Paulo está falando, não percam tempo com as coisas do mundo, não se embriague com o vinho. É isso que Paulo está falando. Não perca tempo com as coisas do mundo, não tenha inveja do mundo, não tenha inveja das bebedeiras dele, não tenha inveja do vinho deles, não tenha inveja de tudo aquilo que eles fazem. Encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo.